já sabe que precisa começar a investir, mas fica aí enrolando porque acha que tem que ter muito dinheiro ou que deve ser muito difícil. Mas deixa eu te falar, se tu acha isso, nesse vídeo aqui eu vou te provar na prática que investir é fácil. Só que ninguém nunca tinha te ensinado de forma simples antes. E que com pouquíssimo dinheiro você consegue fazer ótimos investimentos. E para dar certo, já pega aí o teu celular para tu fazer aqui junto comigo, porque esse vídeo vai ser 100% na prática. E antes da gente começar, se você quiser aprender a receber dividendo todos os meses para se bancar através dos investimentos, eu preparei um aulão 100% gratuito onde eu te ensino passo a passo para você montar sua carteira de investimentos. Se você quiser receber o seu acesso, basta me chamar no WhatsApp, no link que eu vou deixar aqui embaixo, que eu te mando por lá. Então vamos lá, bora colocar a mão na massa. Eu já estou aqui com o meu aplicativo do Banco Inter aberto e vou utilizar o Banco Inter porque além de ser banco digital, ele também é corretora e é taxa zero. Então se você está começando a investir, é importante você optar por corretoras que são taxa zero. Então poderia ser também o Nubank, a corretora Rico, qualquer uma outra que seja taxa zero. Esse vídeo não está sendo patrocinado, mas vamos aqui pelo Banco Inter, que é um banco super fácil de mexer, mas também se você quiser ir em um outro banco, comenta aqui que eu preparo um vídeo desse igualzinho para você. Vamos lá, primeiro ponto importante aqui é que diferente do Nubank, no Banco Inter, o dinheiro que fica parado na conta não rende absolutamente nada. Então esse dinheiro que eu tenho parado aqui na conta, ele não rende. Por isso, vamos colocar ele para render. E para isso, a gente vai clicar aqui embaixo nessa barra inferior, na segunda opção, em Investe. Aí nessa próxima tela, você vai clicar em Mostrar Mais para ver todas as opções de investimentos disponíveis. Mas para iniciar, o primeiro melhor investimento aqui do Banco Inter é essa terceira opção, Meu Porquinho. Vamos clicar em cima e aqui, basicamente, o Meu Porquinho é como se fosse uma poupança do Banco Inter, onde você deixa o dinheiro parado e automaticamente ele vai rendendo. E além disso, a partir de R$1 você já consegue colocar o dinheiro aqui dentro para começar a render. E além disso, você pode pegar o dinheiro de volta a qualquer momento. Agora, a grande diferença do Porquinho para a poupança é a rentabilidade. E é justamente isso que a gente vai ver. Então, clicando aqui em guardar dinheiro, ele traz duas opções de investimentos para a gente escolher. A primeira, como você vê, é resgate imediato. Então, colocou o dinheiro aqui dentro, depois de amanhã, semana que vem, daqui a um mês, você quiser pegar o dinheiro de volta, em qualquer momento você vai conseguir fazer isso. Já na segunda opção aqui embaixo, o dinheiro fica disponível após 360 dias. Então, ele vai render um pouquinho a mais do que a primeira opção, porém o teu dinheiro fica travado. Então, eu não recomendo essa segunda opção se você está começando agora. Porque se você está começando a investir agora, o seu primeiro objetivo deve ser a montagem ou a construção da sua reserva de emergência. E para isso, você precisa de um investimento que possua liquidez diária, ou seja, você pode pegar o dinheiro de volta todos os dias. Então, com a primeira opção selecionada, vamos clicar aqui em guardar dinheiro e nessa próxima tela a gente já pode digitar o quanto a gente quer investir e a partir de R$1, como você pode ver aqui, investimento mínimo R$1, é isso que você precisa apenas para já colocar o seu dinheiro para render. Então é super acessível e além disso super fácil, basta digitar aqui o valor que você quer guardar, a partir de R$1 você já consegue. A gente vai clicar aqui em investir, apertar em confirmar e a aplicação já vai ser realizada. Então o Porquinho do Banco Inter funciona de forma muito semelhante a uma poupança, onde você deixa o dinheiro parado e ele vai rendendo sempre no positivo. Então nunca vai ter menos dinheiro do que você colocou e o dinheiro sempre vai estar rendendo em segurança. Então esse aqui é um ótimo investimento para quem ainda não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro e quer apenas um local seguro para deixar o dinheiro rendendo com segurança. Agora, vamos entender aqui como esse investimento funciona e quanto ele rende, ou seja, quanto ele vai te entregar de remuneração por você deixar o seu dinheiro aplicado. Como você pode ver aqui, ao investir o nosso dinheiro neste Porquinho, nós vamos estar utilizando um investimento chamado CDB Meu Porquinho. E CDB nada mais é do que uma forma de você emprestar o seu dinheiro ao banco em troca de receber uma remuneração por isso. Porque pensa o seguinte, sempre vão existir dois tipos de pessoas. Aquelas que infelizmente não têm organização financeira e precisam de pegar dinheiro emprestado. E o segundo tipo de pessoa é aquelas que são inscritas aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, já aproveita agora mesmo para se inscrever e conseguem fazer sobrar dinheiro todos os meses para investir. E obviamente, você não vai investir apenas com o objetivo de guardar o dinheiro. Na verdade, você investe visando também que aquele dinheiro seja rentabilizado, que ele cresça com o tempo. Então, nesse investimento aqui, você vai estar emprestando dinheiro ao Banco Inter em troca de receber uma remuneração. E vamos olhar aqui quanto que vai ser o
rendimento que você vai receber por deixar o seu dinheiro aplicado. Logo aqui embaixo a gente vê que o rendimento nessa parte verde, ó, é de 100% do CDI. CDI, se você ainda não sabe, é uma das taxas mais básicas da nossa economia. Ela é quem dita quanto vamos receber ao emprestar o nosso dinheiro em um investimento pós-fixado. E para facilitar aqui a vida para você, o CDI vai ser sempre 0,10% menor do que a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. E para saber a Selic, basta digitar no Google taxa Selic hoje, que você vai encontrar quanto que está a taxa naquele momento. No caso, no dia que estou gravando esse vídeo, a taxa está em 13,25%, logo a taxa CDI vai ser 13,15% ao ano. Então, para ficar claro de uma vez por todas na sua cabeça e para você entender quanto você vai ganhar ao investir, independente de quanto estiver a taxa Selic naquele momento, basta substituir o porcento por 100. Então, se no dia em que estou gravando esse vídeo o CDI está em 13,15% ao ano, logo ao investir R$100, você vai receber um total de R$13,15. Agora você já sabe exatamente quanto você vai receber, independente de quanto a Selic estiver. E eu digo isso porque a nossa taxa Selic, ela pode mudar a cada 45 dias. Então, se acontecer dela mudar, agora você já sabe como calcular. Mas um detalhe importante é que desta rentabilidade, você ainda precisa considerar o desconto dos impostos. E fica tranquilo que você não precisa declarar um imposto de renda unicamente por ter investido nesse tipo de investimento. Na verdade, como você já deve imaginar, o governo também quer a parte dele aqui nesse investimento. Então, você precisará dividir uma parte dos lucros que você tiver. Então, para um período de até 30 dias, a gente está falando do imposto chamado IOF. Esse imposto, ele incide apenas nos primeiros 30 dias e ele segue essa tabelinha que está passando aqui na tela agora, onde no primeiro dia ele vai levar embora 96% do seu rendimento, porém, se você aguentar e deixar o dinheiro paradinho ali, no 30º dia esse imposto ele é zerado. Então, a primeira dica aqui é que se você for fazer um investimento num CDB Meu Porquinho, espera pelo menos 30 dias para poder pegar o dinheiro de volta. Assim, você não precisará descontar uma parte dos seus lucros pelo IOF. Então, tente esperar pelo menos 30 dias depois que você investiu o dinheiro, porém, se por qualquer motivo, antes disso, você quiser pegar o dinheiro de volta, você consegue fazer sem nenhum problema. E também outro ponto extremamente importante, esses impostos que eu estou mencionando aqui, eles incidem apenas sobre o rendimento. Então, por exemplo, se tu colocou R$1.000 e rendeu R$10, o imposto vai incidir apenas em cima dos R$10, que é o rendimento que você teve na aplicação. O valor inicial que você colocou, o valor que você investiu, sobre ele não acontecerá nenhum desconto. Agora, do IOF você consegue escapar, mas infelizmente do imposto de renda não tem como fugir. E ele vai seguir essa tabela aqui, onde quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor será o imposto cobrado. Então ele começa em 22,5% para um período inferior a 6 meses, porém se tu vai deixando o dinheiro ali paradinho rendendo, acima de 2 anos a alíquota cai para apenas 15%. E de novo, só reforçando, esses impostos são descontados automaticamente, não precisa você se preocupar com nada, e além disso eles incidem apenas sobre o rendimento. E agora que você já entendeu como rende e sobre os impostos, você deve estar se perguntando se é seguro deixar o seu dinheiro aqui no porquinho do Banco Inter. E para isso tem uma informação aqui bem importante, que é justamente esse símbolo aqui, ó, de segurança, que é garantido pelo FGC. E se você nunca escutou falar antes sobre o FGC, basicamente ele é como se fosse um seguro para os seus investimentos. Porque em caso de falência do Banco Inter, o FGC é quem vai te devolver o dinheiro que você tinha aplicado. E esse valor que ele te devolve é até um total de R$250 mil. Então, caso o Banco Inter não consiga te pagar, o FGC te devolve o seu dinheiro de volta até esse total de R$250 mil. Então, o FGC é uma camada extra de proteção para te dar mais segurança, principalmente por ser o seu primeiro investimento. Mas, obviamente, já te tranquilizando que as chances do Banco Inter quebrar são extremamente remotas, já que a gente está falando de um banco extremamente seguro, já bastante consolidado no mercado e que apresenta uma boa saúde financeira. Mas isso é o que eu estou te falando, né? Para você saber realmente tirar a prova, você precisa acessar aqui o site do Banco Data e digitar por Banco Inter. E logo aqui de cara a gente tem duas informações super importantes, que é em relação ao índice de Basileia e ao índice de imobilização. O índice de Basileia, o nosso Banco Central diz que ele deve ser de no mínimo 11%. E o Banco Inter está atualmente aqui com um índice de 17%. E só te explicando o que é esse índice de Basileia. Basicamente, é a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros. Então, pense o seguinte, eu te falei que o banco
banco, ele basicamente é a ponte entre quem precisa de dinheiro emprestado e quem tem dinheiro para emprestar. Só que, obviamente, que ele não pode pegar todo o dinheiro emprestado com outras pessoas e emprestar tudo a uma taxa de juros maior, porque pode acontecer da outra ponta não conseguir honrar com o compromisso e aí automaticamente ele iria estar prejudicando a quem emprestou o dinheiro. Então, para que isso não aconteça, o Banco Central estabeleceu um limite mínimo de dinheiro que o próprio banco tem que ter ali em reserva em caixa. E isso é o que a gente chama de índice de Basileia, e o Banco Central diz que ele deve ser no mínimo de 11%, e atualmente o Banco Inter está aqui com a Basileia de 17%. Como você pode ver, o indicador aqui está no verdinho. Se tivesse no amarelo, seria ponto de atenção, e se tivesse no vermelho, aí sim seria um ponto de preocupação. No caso aqui, está bem tranquilo, mas também só pontuando que esse indicador aqui nunca vai estar tão elevado, acima de 50%, 70%, 80%. Afinal de contas, é aqui que o banco consegue ganhar dinheiro, então o índice de Basileia realmente não vai ser tão elevado. Aí o outro índice que nos mostra em relação à saúde financeira do banco é o índice de imobilização, que no caso está aqui em 7,6%. Para esse índice, ao contrário do anterior, quanto menor, melhor, já que a gente está falando do capital que fica imobilizado da instituição financeira. Então, como é um capital que fica imobilizado, como o próprio nome diz, fica travado, é importante que esse índice seja baixo, já que em caso de insolvência da instituição financeira, é preciso ter dinheiro em liquidez para honrar com os compromissos financeiros. E aí o Banco Central estabeleceu que o índice de imobilização deve ser de no máximo 50%. Como você vê aqui, o índice do Banco Inter está em 7,6%, bem no verdinho, super saudável. Aí, para completar a nossa análise aqui da saúde financeira do Banco Inter, a gente pode descer aqui e dar uma olhada no histórico de lucro, que, como você pode ver, vem crescendo ano após ano com lucros milionários. Isso aqui nos dá uma tranquilidade muito maior, ao contrário, se fosse um banco que estivesse apresentando prejuízo atrás de prejuízo, aí sim seria preocupante. Mas agora vamos voltar aqui para o aplicativo só para te pontuar uma diferença bem importante e que eu sei que talvez nesse início pode acabar te confundindo. Aqui a gente tem uma informação chamada vencimento, que no caso está para dia 28 de fevereiro de 2027. Porém, logo aqui embaixo, a gente tem a informação de que o resgate é imediato. Então, deixa eu explicar aqui para vocês para não causar dúvida. Resgate ou liquidez é justamente quando você pode pegar o dinheiro de volta. No caso aqui, resgate imediato. Se eu quiser pegar o dinheiro semana que vem, daqui a 2 meses, 1 ano, eu posso fazer isso em qualquer momento que o dinheiro cai na minha conta. Agora, vencimento é justamente a duração daquele investimento. É o prazo que ele tem disponível. Nesse caso aqui, no CDB do Banco Inter, ele tem vencimento em 2 anos. Ou seja, essa é a vida útil do investimento. Após 2 anos, no caso aqui, depois do dia 28 de fevereiro de 2027, esse investimento ele deixará de existir. Então, vencimento é o tempo total em que você pode deixar o dinheiro aplicado, e resgate ou liquidez é quando você pode pegar o dinheiro de volta. Então, nesse caso aqui, você pode deixar o dinheiro parado rendendo até o dia 28 de fevereiro de 2027. E se até lá, em qualquer momento antes, você quiser pegar o dinheiro de volta, em qualquer momento você pode fazer isso. Então, pontuado isso, tenho certeza que ficou 100% claro a explicação, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Agora, como você viu, pelas características desse investimento, por ele possuir liquidez diária, ou seja, o resgate é imediato, você consegue pegar o dinheiro de volta a qualquer momento, ele possui a proteção do FGC, o que te dá uma segurança muito maior, ele é pós-fixado, então nunca vai ter menos dinheiro do que você colocou, ele sempre vai render no positivo, e além disso, o investimento mínimo é a partir de R$1, super acessível. Então, com essas características, a gente está falando que esse investimento, ele é super recomendado, por exemplo, para deixar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa ter acesso fácil e que renda com segurança. E além disso, se você ainda deixa o dinheiro na poupança, temos aqui uma ótima opção para você deixar o dinheiro rendendo bem mais do que a poupança, porém com a mesma segurança e liquidez. E também, se você tem aí algum dinheiro parado que pretende usar no curto prazo, ou até mesmo que apenas deixar esse dinheiro parado com segurança rendendo, você ainda não sabe muito bem o que vai fazer com ele, este primeiro investimento é uma ótima opção. Agora, se você tem algum objetivo um pouco mais de médio prazo, como realizar uma viagem daqui a 1 ano, fazer um casamento daqui a 1 ano e meio, ou até mesmo deixar o dinheiro rendendo por um pouco mais de tempo, o segundo melhor investimento é justamente as LCIs e LCAs. E para encontrar as LCIs e LCAs, vamos aqui para o aplicativo e o passo a passo é bem semelhante. Vamos clicar aqui em Investe,
nessa barra inferior. Nessa próxima tela, vamos clicar em renda fixa. Aqui, logo de cara, tem um CDB de liquidez diária, que eu não comentei sobre ele, porque é exatamente o mesmo CDB que a gente acessou ali ao investir através do Meu Porquinho. Nesse aqui tem a possibilidade de render um pouco mais, até 102% do CDI, porém lá no Porquinho também existe essa possibilidade, mas eu nem mencionei por quê. Clicando aqui, se a gente desce um pouquinho, você vai entender. Para alcançar a rentabilidade de 102% do CDI, você precisa ter um valor aplicado acima de R$1 milhão. E aí a gente está falando aqui de uma realidade um pouco fora da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, por isso que eu acabei nem mencionando, mas aqui está a tabela. Até 250 mil você vai ter o rendimento de 100% do CDI, e conforme você conseguir colocar mais dinheiro, essa rentabilidade vai subindo progressivamente até alcançar 102%. Mas o que eu quero te mostrar é a LCI. Então vamos voltar aqui e clicar em filtros, e eu vou selecionar apenas as opções de LCIs e LCAs. Aqui eu vou clicar aplicar filtro, e aqui a gente tem acesso a algumas LCIs, e como você pode ver, a rentabilidade vai depender do período de tempo em que você vai deixar aqui o seu dinheiro parado. No caso, na primeira opção, o rendimento vai ser de 94% do CDI, e você tem uma liquidez após 9 meses. Na segunda opção, a liquidez é em 540 dias, e na terceira opção, a liquidez é em 900 dias. E a rentabilidade varia aqui de 94% a 96% do CDI. E a primeira dúvida que pode logo surgir na sua cabeça é: Raíssa, como assim na primeira opção rende 100%? Você está me mostrando essa segunda que rende menos. Porém, nesse investimento aqui, o grande detalhe é que ele tem a isenção do imposto de renda. Diferente do CDB, onde o banco pode pegar o dinheiro emprestado e utilizar como ele quiser, através de um cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, qualquer outra opção, nas LCIs, o banco só pode utilizar o dinheiro investido nessa modalidade unicamente para o setor imobiliário. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que quer financiar um imóvel, que quer fazer uma construção. Esse é o único meio em que o banco pode emprestar o dinheiro que a gente investe através das LCIs. E justamente como a construção civil é muito forte no nosso país e o governo entende que é um setor estratégico que gera bastante emprego e fomenta a nossa economia, ele concede a isenção do imposto de renda para esta modalidade de investimento. Então, quando você investe nas LCIs, todo o dinheiro que render volta tudo limpo para o seu bolso sem o desconto de nada. E é por esse motivo que as LCIs podem render mais do que a maioria dos CDBs. Como a gente vê aqui, nessa primeira opção, esta LCI, que está rendendo até 94% do CDI, ela pode equivaler ao mesmo que um CDB que rende 110% do CDI. Isso porque nos CDBs existe o desconto do imposto, já que nas LCIs esse desconto não existe. Então, você consegue ter uma rentabilidade superior à maioria dos CDBs. Nessa segunda opção, o rendimento vai ser de até 115% do CDI, e na terceira opção, apesar de render mais do que a segunda, o rendimento ele vai até 113% do CDI. E isso acontece porque nos CDBs ele segue uma tabela de imposto de renda que é regressiva, ou seja, quanto mais tempo tu deixa o dinheiro parado rendendo, menos imposto te é cobrado. Por isso que, a depender do período de tempo em que você deixar o dinheiro aplicado, o CDB pode chegar ali bem próximo à rentabilidade de uma LCI. Mas nesse caso aqui, como a gente está vendo, nas três opções, o rendimento é superior ao primeiro investimento que a gente viu, que é o CDB Meu Porquinho. Porém, apesar das LCIs e LCAs renderem, na maioria das vezes, mais do que um CDB, fica bem esperto porque você, nesta opção de investimento, não conta com a liquidez diária, como acontece ali nos CDBs. Aqui você precisa deixar o seu dinheiro travado por um período maior de tempo. Então é justamente por isso também que você vai ter um rendimento maior, já que no mundo dos investimentos essa regra é praticamente clara. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro com o banco e fica sem aquele dinheiro disponível, maior deve ser o seu rendimento, mais o banco tem que te pagar por isso. Afinal de contas, no CDB com liquidez diária, o período mínimo em que você pode pegar o dinheiro de volta é apenas um dia. Então o banco não tem muitas possibilidades para rentabilizar aquele dinheiro. Já nas LCIs, ele sabe exatamente quanto tempo você vai deixar o dinheiro travado. Por isso ele consegue gerar um rendimento maior e te passar uma parte por isso. E para investir é super simples. A gente vai clicar aqui em cima do investimento. Aqui ele traz algumas informações. Então ele também é garantido pelo FGC, igualzinho eu te expliquei na primeira opção. Ele é isento do imposto de renda, já acabei de explicar. O investimento mínimo é um pouquinho maior. Você precisa ter a partir de R$50 para começar a investir nesta LCI. Ele tem vencimento em 3 anos. Então esse é o prazo máximo de tempo
tempo em que você pode deixar o dinheiro rendendo, e o resgate é após 275 dias. Então fica bem esperto, porque se você investir nesta opção, o dinheiro fica travado, não tem como você tirar antes desse período de tempo. E para investir é super simples, você vai clicar aqui e digitar o valor que você quer investir, lembrando que é a partir de R$50, então deixa eu até colocar mais um zero aqui, e aí você pode clicar em investir, apertar em confirmar e automaticamente a transação já vai estar realizada. Então esse investimento é ideal para quem tem algum objetivo de médio prazo, como eu falei, fazer uma viagem, um casamento, algum objetivo que você tem um prazo definido para realizar. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você já está com a sua reserva de emergência montada, já tem todos os seus objetivos de curto e médio prazo alinhado, e agora o próximo passo é justamente construir patrimônio para receber renda passiva. E para isso, o melhor investimento que nós temos é através dos fundos imobiliários. Já vou te mostrar por dentro do aplicativo como você pode investir nessa categoria de investimentos de renda variável, mas antes só te explicando rapidamente o que é um fundo imobiliário, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não entende muito bem. Um fundo imobiliário nada mais é do que uma forma de você investir num setor imobiliário visando receber uma renda mensal. Sabe aquelas pessoas que depois de muito esforço, depois de anos poupando e economizando, conseguem comprar uma casa ou um apartamento e colocar para alugar? Os fundos imobiliários têm o mesmo objetivo, só que você não precisa demorar anos juntando dinheiro para começar a receber uma renda mensal, já que nos fundos imobiliários, com a partir de R$10, você já consegue receber renda mensal. Isso porque, ao invés de você ter que levantar uma alta quantia de valor para comprar uma casa inteira ou um apartamento completo, nos fundos imobiliários você pode comprar apenas um único pedacinho e já começar a receber dividendos, ou seja, aluguel no mês seguinte. Então, se você está focado em construir patrimônio que vai te gerar uma renda mensal para você se aposentar bem antes do que você se aposentadoria pelo caminho tradicional e com um valor superior ao teto, você pode começar a fazer isso hoje mesmo através dos fundos imobiliários. Então, te dando um exemplo aqui para você entender como é que funciona, estou aqui na tela com o fundo imobiliário MXRF11. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, cada cota, ou seja, cada pedacinho desse fundo imobiliário está custando R$ 9,06, com menos de R$10 já dá para você começar, e ele pagou um dividend yield, ou seja, uma rentabilidade próxima de 13% nos últimos 12 meses. Então, a gente está falando aqui de um rendimento de basicamente 1% ao mês, e o grande detalhe é que esse rendimento ele é isento da cobrança do imposto de renda. Então, tudo que render já cai limpo na sua conta. E descendo aqui embaixo, a gente consegue ver quanto que ele pagou no último mês, que foi um rendimento de 9 centavos. Então, quem comprou uma cota a R$ 9,00 recebeu um dividendo de 9 centavos. Quem comprou 10 cotas recebeu um dividendo de 90 centavos. Quem comprou 100 cotas, o dividendo já foi de R$ 9,00. 1.000 cotas, o rendimento já é de R$ 900, e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais cotas você acumular, mais dividendos, mais aluguel mensal você receberá. E eu vou te mostrar agora aqui pelo aplicativo do Banco Inter como você pode comprar suas cotas de fundos imobiliários, mas se você ficou com alguma dúvida e quer aprender um pouco mais a investir em fundos imobiliários e montar uma carteira completa, bem estruturada para receber dividendos todos os meses e ter uma aposentadoria mais digna ou até mesmo uma renda extra para complementar a sua qualidade de vida atual, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria individual, onde eu pessoalmente irei te ajudar na construção da sua carteira. Se quiser me ajuda, link aqui embaixo, basta preencher que eu entro em contato com você. Então bora lá, aqui no aplicativo você vai clicar em Investe, nessa próxima tela vai clicar em Mostrar Mais e aqui a gente vai clicar aqui embaixo em Renda Variável. Agora basta clicar aqui em Home Broker no seu celular, que é justamente para a gente acessar a Bolsa de Valores. Então, um ponto importante, tá? Os fundos imobiliários, eles fazem parte da renda variável. Portanto, como o próprio nome diz, a renda pode subir, como também pode cair. Então, se você quiser receber renda mensal, é importante você estudar antes e entender o que você está fazendo. No caso aqui, basta você clicar na lupa e digitar pelo código do ativo que você quer comprar. Aqui eu vou digitar o mesmo que a gente usou como exemplo, que é o MXRF11. Nessa tela aqui, ele já traz a variação de preço que aconteceu ao longo do dia. Então, sim, a renda é variável, mas basicamente basta você clicar aqui em comprar, aí você vai digitar
quantidade que você quer comprar, você pode ir clicando aqui na setinha ou também pode digitar a quantidade já exata. Logo embaixo ele traz o total de quanto você vai precisar desembolsar para estar adquirindo essa quantidade de cotas. E se realmente for isso que você quiser, basta clicar em comprar, clicar em confirmar e automaticamente a transação já vai ser enviada. Ponto importante aqui sobre os fundos imobiliários e sobre a renda variável como um todo ali no Banco Inter. Primeiro ponto é que geralmente vai demorar até 2 dias úteis para o dinheiro ser debitado da sua conta. Então, por exemplo, se você tem R$ 50 na conta e comprou 5 cotas de MXRF11, você vai ver que o seu saldo se manteve exatamente o mesmo, de R$ 50. Isso porque na Bolsa de Valores, a compra dos ativos podem levar até 2 dias úteis para a venda de fato ser realizada. Então não assusta e também não gasta o dinheiro. Se você investir na renda variável, tem que esperar ali o dinheiro ser debitado. Em outras corretoras, como é o caso do Nubank, isso acontece de forma automática, então eu acho isso um ponto não tão positivo por parte do Banco Inter, mas só pontuando realmente esse detalhe. E o segundo ponto é justamente em relação aos dividendos, que é o valor que você vai receber em remuneração por ter investido ali no fundo imobiliário ou também pode ser em uma ação. E os dividendos no Banco Inter, ele cai na própria conta. Então, quando for o dia ali do MXRF pagar um valor, o dinheiro vai cair automaticamente na sua conta e aí você precisa ficar esperto para não acabar misturando e gastar o dinheiro. Agora, me conta aqui embaixo se você já investe pelo Banco Inter e qual é o seu investimento preferido. E não esquece que eu vou deixar o link aqui embaixo para você receber acesso à sua aula gratuita e também aqui embaixo está o link para você participar da minha mentoria financeira. Agora, se você quer aprender a receber R$ 300 de dividendos mensais através dos fundos imobiliários, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu preparei para você.